O efeito deu certo, pressão no árbitro, novidade nos volantes e outro pode ficar de fora. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa sexta-feira para levar você para pertinho de todas as informações do Cruz Maltino, do Vasco da Gama e é claro, você que acabou de chegar no canal do Torcedor Vascaíno, eu peço para você humildemente deixar o seu like. O seu joinha ajuda e proporciona o crescimento do nosso canal e é claro, você que chegou aqui agora e você que está sempre aqui, corre ali embaixo e se inscreva no canal. Confere ali o botãozinho escrito inscreva-se para você participar com a gente aqui todos os dias das informações do Cruz Maltino. Beleza? Olha só, nesse vídeo vamos falar bastante sobre a arbitragem. A gente já percebeu, né, que o sistema já agiu no futebol e a gente vai ter que falar bastante sobre isso, né? Mais um absurdo do futebol mundial beneficiando, vocês já sabem quem, não preciso nem falar, deixa lá nos comentários. E claro, vamos falar também sobre a pressão em cima de Rafael Klein, né? A gente vai comentar bastante sobre isso e muito mais. Novidades na lista de relacionados, o técnico Fernando Diniz treinou no CT Moacir Barbosa nessa sexta-feira, já definindo a equipe para o jogo contra o Flamengo. E eu vou mostrar para vocês como que a sua participação é muito importante aqui. Porque quando eu vou para a coletiva, quando eu vou falar com o Diniz, eu observo os comentários de todos os vídeos. E talvez eu pegue a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento e a sua cobrança e vou para a coletiva com ela. Eu vou mostrar para vocês passo a passo do efeito que isso faz e como dá certo. Mas antes eu peço para você humildemente, claro, né, deixar o seu like e uma novidade para você que gosta de palpites esportivos, né, o Campeonato Brasileiro tá de volta amanhã e você corre na Estrela Bet para fazer os seus palpites, tá? O link está no primeiro comentário fixado. Você clica, faz o seu cadastro e o seu primeiro depósito. Através desse link, dobra. Depositou 50, tem mais 50. Depositou 100, tem mais 100. E assim vai. Então você não pode perder essa oportunidade de dobrar o seu primeiro depósito. Sem contar que você pode ter prêmios exclusivos junto à marca Vasco. A Estrela Bet é patrocinadora master do Vasco no basquete, então pode te oferecer camisetas, canecas, copos e muito mais. Você pode ser contemplado a qualquer momento lá na plataforma. Então para você que é vascaíno é muito benéfico estar com a Estrela Bet. Então por isso eu deixo o link no primeiro comentário fixado, porque eu sei que você está naquela plataforma, né, que não te dá nada, não te dá oportunidade de nada. Não... Então você vai agora correr ali na Estrela Bet. Beleza? Sem mais delongas, como temos vários assuntos e muita polêmica, solta a vinheta, bora pro vídeo. O efeito deu certo, pressão na arbitragem, novidade no treino relacionado para o jogo. A gente vai falar bastante sobre todos esses assuntos e é claro, você aqui no canal do Torcedor Vascaíno deixa o seu joinha. O seu like ajuda e fala para a plataforma que sim, é positivo, falar de Vasco é positivo e a gente vai falar bastante sobre Vasco nesse vídeo. Porque olha só, hein, atrocidade no futebol mundial, é a nível mundial, não é só continental não, mundial. O que a Conmebol fez hoje foi um absurdo, anulando um cartão pós-jogo, né? É óbvio que isso já aconteceu uma vez lá contra o Cruzeiro, mas um lance completamente acidental, né? Desse jeito, o de hoje foi um absurdo, porque foi uma interpretação do árbitro e foi um segundo amarelo. Né? A gente observa ali que a anulação desse vermelho também anula o primeiro cartão amarelo, sem contar que mexe com o clássico. E por que mexe com o clássico? Porque o poder midiático em cima, né? Toda a mídia parcial no nosso Brasil, no nosso país, foi de encontro, né, com os interesses do Flamengo. E aí, o árbitro do jogo entre Vasco e Flamengo no domingo, o senhor Rafael Klein, já está completamente pressionado. Já percebeu que se houver qualquer tipo de erro, do mínimo ao máximo contra o Flamengo, a mídia vai ajudar a expor, né, esse erro, vai impulsionar, vai brigar junto com o Flamengo diante de um cenário completamente, na minha opinião, tá? Ridículo. Ridículo. Porque não fez nenhuma diferença no jogo, já que o Plata já tinha que ter sido expulso antes de uma entrada criminosa por trás, um lance de expulsão, e a mídia no Brasil, ó, fingiu que não viu, né? Enfim, aqui eu já mostrei para vocês várias vezes. Mas olha só, o que isso interfere em Flamengo e Vasco no domingo? O árbitro já chega no jogo muito pressionado. E a gente sabe que contra o Vasco já existe uma má vontade, né?
Porque contra o Vasco já aconteceu da expulsão do Léo Jardim pedindo atendimento, a primeira e última do futebol brasileiro, e ninguém falou nada. Pelo contrário, a mídia ainda falou, terça parte da mídia ainda falou que o árbitro estava certo, hein? Para você ver que loucura que é o poder da mídia hoje que nós estamos vivendo, né? A mídia tradicional. E aí tivemos outros absurdos, o pênalti do Lucas Freitas ali, com o Rafael Claus marcando mais uma atrocidade de marcação, o lance do Marlon Freitas com o Daronco em São Januário, que nem no VAR ele foi, enfim. E sem contar a história, né? Se a gente for contar a história de erro de arbitragem aqui, a gente vai ficar aqui o final de semana inteiro. Mas o porquê que isso acontece com o Vasco hoje e não existe reversão, não existe nenhum teor midiático, muito menos as instituições observam com mais carinho e cuidado essa questão. Porque hoje, infelizmente, não temos representatividade. As coisas acontecem com o Vasco dentro de campo e fora dele. Se não for a gente aqui lutar por isso, ninguém luta. A gente sente falta dessa representatividade. Muita gente ressuscita o nome, né, do Eurico Miranda, é óbvio, mas é necessário a gente cobrar o presidente Pedrinho, né, em representar o torcedor vascaíno nas instituições, em público, aparecer na mídia. Desde ontem, diretores do Flamengo, presidente, enfim, estão na mídia aí o tempo inteiro, sem parar, nem dormiram. Quando o Léo Jardim foi expulso, o presidente Pedrinho nem sequer deu um oi para o torcedor, naquele lance grotesco e um absurdo do futebol brasileiro. Então tá aí a diferença, né? O porquê que a mídia trata de uma coisa tão grande, algo pequeno, tão grande, tão grande, tão pequeno. Porque a mídia está ali para buscar mídia. Então, se tudo que acontece no Flamengo traz visibilidade, o presidente vai lá falar, vai fazer o escarcéu, para eles ótimo, porque traz conteúdo, traz mídia, traz pauta. Já que o presidente do Vasco se silencia, some, desaparece, a gente vai ficar a ver navios. Eu queria muito que o Pedrinho, isso é um desejo meu, confio no trabalho do Pedrinho, mas eu queria muito que o Pedrinho protegesse o Vasco como ele protege o seu amigo Felipe, né? Queria muito que isso acontecesse, espero que aconteça. Bom, olha só, hein? O efeito deu certo. E eu quero falar isso pra você porque o garoto Elder treinou hoje com o elenco e pode estar na lista de relacionados. A informação é que ele já está na lista de relacionados para o jogo contra o Flamengo. Elder, um grande jogador do Sub-20 do Vasco, um dos destaques na temporada. Na goleada em cima do Flamengo no Sub-20 foi o maestro, né, daquele jogo. E agora o Diniz decidiu dar uma oportunidade para o Elder. Mas por quê? Só agora. Eu lembro vocês da última coletiva que eu tive com o técnico Fernando Diniz, no qual eu cobrei o Fernando Diniz a utilizar jogadores da base, volantes da base, e que a torcida questionava muito mais as escolhas atuais do que os garotos que ali estavam. E o efeito deu certo. E eu queria mostrar para você como você do outro lado faz a diferença, como você que participa aqui, que deixa o seu like, que deixa seu comentário, faz a diferença, porque eu vou nos comentários ver todos, e a sua opinião eu sempre levo para as coletivas. Então é você falando com o Vasco direto aqui no canal. Por isso que eu sempre convido vocês a estarem com a gente, a nos seguir, a se inscrever, a deixar o like, também nos comentários, porque é você falando lá. E mais uma vez, o efeito deu certo. Vou trazer para vocês aqui um pedaço da minha pergunta para o técnico Fernando Diniz em relação a transição de jogadores da base, no qual aconteceu agora, eu cobrei lá no último jogo. O Ceará. E você me permite mais uma? Você perdeu 3 volantes. Jair, Tietê e Hugo Moura suspenso. E hoje você colocou o Lucas Oliveira como volante. Mais uma adaptação. Qual é a dificuldade na transição dos jovens hoje, que são muito elogiados pelo torcedor, até porque golearam o Flamengo há um tempo atrás ali do Sub-20, qual a dificuldade de transição que você não consegue utilizar ninguém dali? Porque a gente observando aqui de fora, a gente vê muitos jogadores superiores àqueles que você utilizou hoje. Obrigado. Então. Deu certo, né? A cobrança fez com que o Diniz observasse a base e as necessidades que tínhamos já estão sendo sanadas por jogadores promissores. E olha que o volante Hugo Moura, né, volta agora, né, como volante para a equipe, e mesmo assim, Fernando Diniz puxa um volante da base. A situação hoje é melhor do que tinha antes, né? Porque hoje tem o Hugo Moura voltando. Antes não tinha. Antes não tinha o Hugo Moura, não tinha o Tietê, não tinha o Jair, não tinha o Thiago Mendes. Hoje, com o Hugo Moura, a gente tem um volante a mais. Mesmo assim,
o Diniz foi lá e puxou o garoto Wilder, hein? Que bom que você que está aí do outro lado faz a diferença. Que bom que você que questionou essa questão da base aqui no canal, aqui com a gente nos comentários, fez a diferença, porque eu fui lá levar exatamente a sua opinião para o técnico Fernando Diniz. E convido você a permanecer com a gente aqui, porque você faz a diferença. Você, torcedor que está com a gente, faz com que a gente se alimente, né? E vá para a coletiva levar o que você acha que a gente deva perguntar, tanto para o Pedrinho quanto para o Diniz, também para os jogadores e muito mais. Então eu agradeço a sua presença aqui, muito obrigado. Você faz a diferença no Vasco, hein? Você está fazendo a diferença no Vasco. Bom, olha só, hein? Jogo contra o Flamengo, arbitragem de Rafael Clay pressionada, Diniz esquematizando o time e a gente vai falar bastante sobre isso daqui a pouquinho, porque eu tô voltando e você não pode perder nada, beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas. Tem live, né? Então você vai acompanhar tudo aqui com a gente. Um abraço.